O que faz o cachorro ser ansioso? Às vezes as pessoas confundem se o cachorro é um cachorro elétrico, se é um cachorro ansioso. Então a gente vai se aprofundar hoje na ansiedade, os tipos de ansiedades que existem e o que a gente pode fazer para começar a lidar com essas ansiedades do cão. Todo cão às vezes pode ser um pouquinho ansioso. E a gente precisa entender que a gente vive numa era também em que muitas pessoas são ansiosas. E tem muita gente que é ansiosa também para saber como lidar com esses problemas, né? E isso faz parte da personalidade, né? Quem aí sabe qual que é a diferença entre personalidade e temperamento? A personalidade, ela é mais voltada a pessoas, né? São as características ali, principalmente ligadas ao comportamento. Já o temperamento, a gente usa mais para os animais, né? Para não chamar de persona. Mas os cães também têm um temperamento, inclusive, que é muito parecido com a personalidade. Cada um tem a sua. E isso também pode fazer parte, né? Um cachorro ansioso também pode fazer parte da característica do temperamento do cachorro, ser um cachorro mais agitado, um cachorro mais ansioso. Ah, um cão ansioso é aquele cachorro que ele chega até sofrer de tanta ansiedade, porque ele não consegue se controlar. Então é diferente de um cachorro agitado. Um cachorro agitado, ele é agitado em alguns momentos, ele fica mais tranquilo em outros momentos. Um cachorro ansioso, ele está sempre na expectativa de algo, ele está sempre procurando algo para fazer, assim como as pessoas. Quem aí é ansioso e às vezes está pensando, putz, o que eu vou fazer à noite, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer no trabalho, o que eu tenho que fazer. A ansiedade, né, para as pessoas, ela está muito ligada a pessoa não se conectar com o presente. Então a gente sempre está vivendo fora do nosso tempo. A gente acaba não vivendo o presente. E isso cria uma tensão, cria um estresse. Então a ansiedade ela gera muito estresse. Como é que é uma pessoa ansiosa? Normalmente, conta aí, o que faz uma pessoa ansiosa? Você já reparou aquelas pessoas que às vezes estão paradas ou estão conversando e não param quietas? Estão sempre agitados, se mexendo, fica mudando de posição toda hora, não consegue relaxar, fica batendo o pé, fica batendo com a mão, com lápis. E tem gente que chega até a desenvolver alguns sintomas da ansiedade, como roer unha, por exemplo. E o roer unha se torna um vício, né? De você começar a roer ali, você sentiu prazer, você conseguiu aliviar um pouquinho daquela sua ansiedade e tem você conseguiu aliviar um pouquinho daquela sua ansiedade e tem gente que chega até a comer perto do. Eu tinha um amigo que estudou comigo, ele chegava até a arrancar pedacinho da carne dele de tanto roer unha para você ver a que ponto chega. E isso faz com que até machuque, né? A pessoa vai, ela precisa tanto daquilo que mesmo machucando, ela continua fazendo. E se a gente que é racional, né? O cachorro também ele acaba racionalizando algumas coisas. Mas se a gente que é muito mais consciente, se a gente consegue pensar muito mais, a gente acaba se machucando para aliviar nossa ansiedade ou nossa tensão. Imagina os cães, que dependem totalmente, né? Seu cachorro depende totalmente de você. Como é que ele vai aliviar essa tensão? E é isso que acaba acontecendo com muitos cães que são ansiosos, que começam a se lamber. O que acontece quando o cachorro lambe? A lambida é uma maneira do cachorro se acalmar, se confortar. E normalmente isso eles fazem isso na hora de dormir justamente para isso, para acalmar, para relaxar. Então, é normal o cachorro se lamber. Só que não é normal o cachorro criar uma compulsão por se lamber. Se o cachorro está precisando se lamber o tempo inteiro, é claro que eu estou pegando isso da parte
comportamental, tá? O que pode levar o cachorro a se lamber também pode ser inclusive uma dor na pata. A gente sempre precisa analisar o que está acontecendo com o cachorro. A gente não, por isso que se você me segue há algum tempo, você vai ver que eu nunca falo, não, ele está fazendo isso, é por causa disso, ele está fazendo isso, é por causa disso. Tá? O cachorro não é tão simples assim. São comportamentos. Toda vez que a gente está lidando com comportamento, tem vários fatores que vão levar à construção desse comportamento. Então o cachorro ele pode estar lambendo ali a pata dele porque ele está com uma dor na pata, por exemplo. E o que ele está fazendo? Ele está se lambendo ali para se acalmar, para se reconfortar, para relaxar, né? E os cães eles costumam ser muito tolerantes à dor. Eles não podem demonstrar fragilidade. Isso também já é uma característica genética, não demonstrar fraqueza. Então eles acabam tendo que se aliviar, né? Se o seu cachorro está aí, está se lambendo, ou até mesmo outros comportamentos que eu vou falar mais para frente, que podem estar ligados ao seu cachorro ser ansioso. E você acaba não vinculando que os comportamentos que ele está tendo é por causa da ansiedade. Quantos comportamentos a gente mesmo acaba tendo por causa de ansiedade? Gente que fica irritada, a gente fica estressada, a gente que briga no trânsito. Quantos casos acontecem de gente assim, né, que é super ansioso, que não consegue parar, que não consegue relaxar. Então essa é uma grande diferença do cão agitado e do cão ansioso. O cão agitado, ele vai, ele brinca, ele tem muita energia, e isso é normal de um cachorro, né? Um cachorro, normalmente ele tem mais energia, dependendo da raça, é claro. Alguns cães têm mais, outros têm menos. Se você pegar, por exemplo, um cão de trabalho. Um cão de trabalho é um cachorro que normalmente ele tem muita energia, é um cachorro muito ativo. Isso não quer dizer que ele é ansioso. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de ansiedade. E vamos descobrir aí também o que a gente pode fazer para minimizar esse sofrimento do cachorro. Porque um cachorro ansioso, né, se você tem um cachorro ansioso, ele acaba sofrendo. E eu vou dar um exemplo aqui, inclusive de uma consulta que eu fui dar, para você ver como às vezes a gente não imagina que o nosso cachorro é ansioso. E aí a gente acaba não entendendo ele e isso gera vários conflitos entre você e o seu cão. Então, só de perceber se ele é ansioso ou se ele é agitado, a gente tem caminhos diferentes para seguir com esse cachorro, para melhorar a qualidade de vida dele, para que ele seja um cachorro feliz e para que ele não tenha nenhum tipo de trauma. Todo mundo que eu acredito que me segue tem o cachorro como um filho de quatro patas. E é isso que eu prezo aqui. Você precisa entender como é que seu cachorro sente o mundo, né? Quais as emoções dele. A gente não pode achar que o cachorro está tendo algum problema, alguma coisa. Ah, não, ele está isso, ele está querendo fazer isso da nossa cabeça. Ou muitas vezes os conteúdos que você acha por aí vão te fazer reprimir seu cachorro. E aí isso tem reflexo, né? Assim como a gente. O que acontece? Se você for ansioso e você reprimir essa sua ansiedade, se você não encontrar uma válvula de escape, normalmente a gente acaba encontrando, né? Quem é ansioso acaba encontrando sua válvula de escape. Ou vai fazer um esporte para dar uma relaxada, ou vai roer a unha. Algumas pessoas acabam até entrando no vício, como beber, como usar droga também para ver se consegue abaixar, né, essa ansiedade e tentar viver mais o presente. Só que no cachorro, o cachorro não está preocupado com o futuro, né? E isso que eu queria falar, a diferença da gente, né? A diferença da ansiedade em pessoas e a diferença de ansiedade em cães. As pessoas, elas estão muito ligadas ao que vai acontecer, às preocupações, né? E não conseguem viver o presente.
o cachorro, normalmente ele sofre de ansiedade também, só que em um curto prazo. É uma antecipação que faz com que ele fique nesse estado alterado, né? Então ele já imagina o que vai acontecer, ou ele quer alguma coisa, e isso cria uma ansiedade, cria uma expectativa nele que ele não consegue se controlar. Então vamos lá. Quais os tipos de ansiedade no cachorro, né? A gente tem a ansiedade, que é a mais comum, que é um dos problemas que as pessoas mais têm hoje em dia, e isso é um reflexo, esse tipo de ansiedade no cão é um reflexo da nossa proximidade com ele, inclusive, né? Que é a ansiedade de separação. A ansiedade de separação, ela acontece pelo hiperapego. Seu cachorro, ele cria um vínculo tão forte com você que você é o porto seguro dele, você é a coisa mais importante da vida dele, que gera segurança, e toda vez que você se afasta do seu cachorro sofre, porque para ele isso não é normal. Se a gente pensar num grupo de cães, eles estão praticamente todo o tempo juntos. Só que com a gente, né? A gente vai trabalhar, a gente deixa o cachorro em casa, né? Você aí que tem uma vida às vezes corrida, você pode ter seu cachorro. Imagina, se coloca no lugar dele. Você fica um tempo com ele. Normalmente quando o cachorrinho chega em casa, você vai, traz ele para casa, cria um vínculo muito forte, fica uma semana às vezes ou pega ele nas férias. E aí você fica o tempo inteiro com o seu cachorro. E aí, de repente, de um dia para o outro, o mundo desmorona para o seu cachorro, porque você volta a trabalhar. E eu, no começo dessa pandemia, eu orientei muito as pessoas que isso ia acontecer, né? Para que o seu cachorro entenda, né, você desde cedo já precisa fazer essa preparação com ele, porque ele, na cabeça dele, foi praticamente construído, né? O cérebro dele, a genética dele foi construída para viver dessa maneira. E para ele não é normal. Isso não é normal. E quando você sai, ele se desestabiliza completamente, né? Então, esse é um tipo de ansiedade, né? E tem outro tipo de ansiedade que normalmente acontece, por exemplo, quando o seu cachorro vai sair para a rua e ele cria essa expectativa, ou até mesmo às vezes uma ansiedade na hora de fazer alguma coisa, por exemplo, brincar ou até de treinar. Seu cachorro cria aquela expectativa que ele acaba não se controlando. Então, na hora de passear, isso é muito comum. E por que que isso acontece? Também está ligado, né, não como a gente, né, dessa expectativa que a gente tem ou dessa nossa ansiedade pelo futuro, mas a um curto prazo. Eles têm um curto prazo para isso. Então, ele sabe que quando ele vai ir para a rua, né, você pega a guia, por exemplo. Então, o momento de pegar a guia ou o momento de você se preparar para sair pode fazer com que o cachorro já entre nesse estado de ansiedade. Então tem cachorro que começa a latir, a gritar. Eu tive um aluno que era um cachorrinho cheio de problemas, mas muitos mesmo, que na hora de pegar a guia ele gritava, mas ele gritava de um jeito. Então esse não era um cachorro agitado, né? Esse era um cachorro ansioso. Você vê que ele estava sofrendo por sair, por aquela expectativa toda de sair, né? Então, isso acontece também por essa antecipação que gera no cachorro e ele não consegue se controlar. Eu quero dar um exemplo agora de uma consulta que eu fui dar e que eu fui chamado lá porque a cachorrinha estava à noite, ela começava a raspar a porta. E eles não estavam conseguindo lidar com esse comportamento. Inclusive, ó, imagina, um casal de 50 anos casados. E eles estavam tendo que dormir
separados por causa da cachorra. Um estava dormindo no quarto e um estava dormindo na sala. E é uma cachorrinha de 9 anos e que ela já vinha apresentando vários problemas já desde pequena. Só que o que que acontece? Por que que nunca foi tomado nenhuma providência para lidar com esses comportamentos dela? Porque sempre eles foram levando, estavam conseguindo lidar com ela. Ruim, mas estava. Sabe quando você tem um espinho no pé? Às vezes você tem um espinho no pé e você até consegue conviver com ele. Eu passei por uma situação assim, né? Eu fui para a praia no final de ano e me entrou um espinho. E eu estava sentindo, eu tentei tirar, não consegui. E ele ficou ali e eu fui levando. Só que começou a acontecer, eu não sei se ele começou a entrar mais, mas eu sei que começou a doer muito ao ponto de eu nem conseguir colocar o pé no chão. Você vê como que às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa, você pode ter tanta coisa aí para resolver na sua vida e você acaba deixando as coisas que realmente são importantes e que você pode prevenir um monte de problemas, né? Mas acaba deixando porque você aguenta conviver com isso e vai levando. E aí até que eu cheguei no ponto de eu ter que ir no hospital, né? Inclusive foi até uma cirurgia plástica que teve que mexer no meu pé para tentar tirar esse espinho. Só que eu só fui fazer isso depois que realmente eu não estava aguentando mais. E muita gente acaba fazendo isso com o cachorro. Seria muito mais fácil se eu tivesse procurado ajuda nesse espinho antes. Mas o que que eu fiz? Não, dá para levar. Dá para levar. Assim como essas pessoas que eu fui fazer a consulta. Até chegar ao ponto deles terem que dormir separado por causa do cão. E o que a gente foi descobrindo ao longo dessa consulta é que esse era um dos problemas. E todos os problemas dessa cachorrinha, elas giravam em torno da ansiedade. Era uma cachorra extremamente ansiosa e tem todos os tipos de ansiedade, inclusive a ansiedade de separação. Coisa que eles também nunca deram importância. Sempre fizeram o quê? Ao invés de resolver o problema, ao invés de trabalhar para que o cachorro se sinta seguro, para que o cachorro não passe por uma situação em que ele sofra, sempre acabavam lidando com o problema, ao invés de resolver, fazendo o quê? Deixando sempre uma pessoa junto com o cachorro. Ou seja, não estava trabalhando a casa, só estava fazendo um paliativo para lidar com aquela situação. E quantas vezes você não faz isso com seu cachorro também? Quantas dificuldades você tem aí com seu cachorro e você acha que ou vai melhorar, ou que vai passar, ou que é a idade, sendo que é muito mais fácil você olhar para o comportamento, principalmente se está começando, e já resolver, do que correr o risco de aumentar mais ainda. Olha só, 9 anos. Você acha que vai ser fácil mudar 9 anos, né, vivendo assim? Olha quantos hábitos já foram construídos, quantos comportamentos automáticos você acaba vivendo em 9 anos. Se para a gente 9 anos já é bastante, imagina para o cachorro vivendo 9 anos desse jeito. Muito mais difícil do que a gente olhar para o problema e já lidar com esse problema, encarar de frente e já resolver de uma vez. A gente não pode achar que o nosso cachorro tem um probleminha, né, e eu vou fazer alguma coisa simplesmente, superficialmente para lidar com aquele problema, porque vão aparecer outros problemas. Outros problemas acabam acontecendo. E aí o que que você faz? Toda vez fica botando paninho quente aqui, um paninho quente aqui, um paninho quente ali, né? Ao invés de lidar de uma vez por todas com o comportamento do seu cão e aprender como é que educa, como é que realmente você previne, como é que você trata, como é que você evita. É muito mais fácil. Aí você me pergunta, quanto tempo demora para um cachorro desenvolver a ansiedade? Depende muito do temperamento do cachorro.
alguns cães, se eles já tiverem uma predisposição para isso, às vezes não precisa muita coisa para o cachorro se tornar um cachorro ansioso. O cachorro já vai ser praticamente ansioso naturalmente, assim como tem pessoas que as características, a personalidade, ela já vai indicar se uma pessoa ela é mais ansiosa ou menos ansiosa, né? Tem um teste muito legal de comportamento que chama teste DISC. Se você nunca fez, faça porque você vai aprender a se conhecer e vai ver como é que existem características suas também para que são características já de personalidades, né? Tem vários tipos de personalidades. E o DISC, ele te mostra como é que quantos por cento de cada coisa tem a sua personalidade. Então, se o seu cachorro é ansioso, não adianta também a gente falar, não, o meu cachorro é ansioso, porque a gente também tem uma grande influência no comportamento dele. Aliás, é uma influência muito maior do que você imagina. Aqui o Ale estava falando que a mulher dele é ansiosa e o cachorro dele, o Max, também é ansioso. E isso acontece demais, demais. Você vai em casa de pessoas que são ansiosas, que às vezes falam alto, né? Ou até que brigam. O cachorro acaba servindo como um imã também e ele acaba refletindo. Então, normalmente esses cachorros que convivem nesse tipo de ambiente, e o ambiente ele é fundamental também na construção do comportamento, esses cachorros vão reagir, né, de acordo com esses estímulos que ele tem. Então, agora que você já percebeu isso e o seu cachorro é ansioso, para e pensa aí, como é que é a sua rotina, né? Como é que você fala, como é que você é. E uma das coisas mais difíceis, né, é a gente se conhecer, a gente se observar. Por isso que eu acho fantástico, sabe, o comportamento, não só de cães, mas o nosso também. O nosso comportamento é muito legal. Cada vez que eu estudo mais, mais eu gosto disso e mais eu entendo os meus alunos, mais eu entendo os cães também, porque tem muitas coisas em comum que vêm da psicologia, né? E principalmente de construção de hábitos também que eu já estudei e que a gente aplica para conseguir ter o cachorro que a gente quer, para construir um hábito no cachorro para que ele te obedeça, né? E isso é fantástico. Os nossos hábitos são construídos e a gente também, você também pode construir os hábitos no seu cão, né? O seu cachorro aí não vai fazer nada que você não gostaria, porque você está no controle. E você, para conseguir isso, né, para você ter um cachorro obediente, um cachorro feliz, que ele não tenha trauma, para você conseguir isso, você não precisa brigar com o seu cachorro, você não precisa se estressar, você não precisa se impor para ele, você não precisa mostrar que você que manda. Pelo contrário, tudo isso, se você utilizar tudo isso que eu acabei de falar, isso vai refletir no comportamento do seu cachorro também. E isso também pode gerar um cachorro ansioso. Um cachorro que é reprimido, ele pode sim se tornar um cachorro ansioso. Por quê? Ele não está tendo as necessidades dele supridas. Ele não está sendo compreendido. Então, se o seu cachorro apresenta algum tipo de ansiedade, pode ter certeza que ele teve influência sua ou do ambiente que ele vive para ter esse comportamento. Renato falou o seguinte: minha cachorra pira quando eu saio. A última vez ela fez uma bagunça com o cocô. Tinha até na parede. O que devo fazer? Ela também é muito ansiosa para passear. Mas você vê, essa é uma das características. Tudo que ela fez, tudo que a sua cachorra fez, Renata, é porque ela estava sofrendo. A ansiedade faz o seu cachorro sofrer. E a gente não pode pensar só, por exemplo, ela fez o cocô ali, ela bagunçou. A gente não pode pensar só no que ela fez que
te aborreceu. A gente tem que pensar como ela está se sentindo, o que está se passando dentro dela, né? E como ela está sofrendo para fazer isso, porque ela está sofrendo. Quando ela faz isso, ela está sofrendo e ela está se expressando. É a maneira que ela tem. O cachorro, ele não sabe falar. Ele não sabe falar, sabe, eu não queria que você saísse, eu fico muito mal, eu fico deprimido. Alguns cachorros, ao invés de fazerem esses comportamentos aí que aconteceu com o seu cachorro, Renata, eles podem ficar apáticos. Isso significa o quê? É aquele cachorro que só dorme, que não faz nada. Mas por dentro dele, ele está sofrendo e ficar desse jeito foi a maneira que ele encontrou de superar esse problema. E se você não olhar para ele, né, com carinho e pensar como melhorar a qualidade de vida dele, como melhorar o bem-estar do seu cachorro, isso tende a piorar cada vez mais, né? A gente sabe que isso pode inclusive influenciar na química, sabe? Na química do cérebro, na química do corpo. Assim que as pessoas acabam ficando deprimidas, né? Esse é um sintoma também. Você acaba ficando apático, você acaba não tendo vontade de viver, acaba não tendo vontade de comer. Você pode reparar que uma das características de quando o cachorro está ansioso, ele não come. Então, repara nisso. Vamos falar um pouquinho sobre essas características de ansiedade, principalmente de ansiedade de separação. Os comportamentos mais comuns são: o cachorro ele fica tão alterado que ele não consegue controlar as necessidades fisiológicas. Então, os cães que normalmente fazem o xixi e o cocô no lugar certo e acontece alguma coisa e eles fazem errado, isso é um sinal de ansiedade. Isso é um sinal de estresse. E essa cachorrinha que eu falei, que eu dei a consulta, essa cachorrinha, ela quando, por exemplo, ameaça chover, ela fica com muito medo, ela fica ansiosa, ela sofre com isso, ela acaba fazendo xixi no lugar errado. E isso é comum também quando você vai deixar o cachorro sozinho. Você vai sair, o cachorro fica completamente alterado, muitas vezes faz no sofá, faz nos lugares aonde a gente fica normalmente, né? Porque ali é o local que muitas vezes ele não quer sair daquele local, porque aquele local é o local onde ela sente o seu cheiro. E o cachorro se conecta muito com o cheiro. E aí acontece a maior das sacanagens que o ser humano faz com o cachorro, que é chegar em casa, o cachorro já ficou ali sofrendo e vai fazer o quê? Vai e briga com o cachorro. Olha a sacanagem, olha a sacanagem, né, que se faz com o cachorro. Claro, não se liga, não sabe que o cachorro está sofrendo assim, né? Se você já fez isso, você não sabe, provavelmente, né? Você não sabia que o seu cachorro estava sofrendo nesse tipo de situação. Mas outra coisa também é que os cachorros fazem demais e as pessoas às vezes acham muita graça. O cachorro apronta, destrói, às vezes rasga o sofá inteiro. E aí a pessoa chega e briga com o cachorro, né? E aí o cachorro faz aquela cara, né? Que muitas vezes as pessoas acabam dando risada, daqueles olhares de querer evitar o contato, ou até mesmo fazer aquele olhar, sabe? Aquele olhar de míope. O cachorro ficar virado para a parede. Todos esses são sinais de que o seu cachorro quer evitar conflito. Isso não significa que o seu cachorro está se sentindo culpado. Não tem nenhuma graça nesse tipo de situação. Eles estão sofrendo. E se você não entende o que está se passando com ele, você está causando um desconforto maior ainda nele. Porque ele já estava sofrendo, porque você deixou ele sozinho. Ele não foi preparado para isso. E a única coisa que ele tinha para fazer, de repente, para aliviar todo esse sentimento que ele tinha dentro dele,
é arrebentar com tudo que ele vê pela frente. Porque quando o cachorro morde, ele libera o estresse dele. Por isso que é importante brincar de morder com o cachorro, por isso que é importante você dar objetos que ele pode morder, que, claro, né, que ele não corra nenhum risco, mas ele precisa disso. É assim que funciona um cachorro. O cachorro é um animal que foi preparado para isso, né? Ele foi construído, ele foi projetado ali, né? Ele foi desenvolvendo ao longo aí desses mais de 30 mil anos, né? Para ter esses comportamentos. O que as pessoas mais erram é justamente não entender que o cachorro ele tem as emoções dele, eles têm as necessidades dele e acabam enxergando que o cachorro só está agitado ou ele está ansioso e que vai passar. Esse eu acho que é o maior erro que você pode cometer em relação à ansiedade do cachorro. E uma ansiedade, quando ela acontece, a tendência é ela ir aumentando cada vez mais. E para você ter uma ideia da, do perigo, né, de não encarar isso e não resolver, é como a ansiedade de separação é como uma síndrome do pânico. Então, você já viu alguma pessoa com síndrome do pânico? Que a pessoa perde completamente, né, a orientação, perde os sentidos, muitas vezes começa a tremer, não consegue nem controlar o próprio corpo. E isso acontece com o cachorro também. Ele entra num estado de sofrimento tão grande que ele não consegue se controlar. E é aí que acaba acontecendo todos esses problemas que a gente falou e que são mal interpretados. Então vamos lá. Vamos lá ao como, tá? Por onde começar trabalhando essa ansiedade? A primeira coisa para a gente trabalhar a ansiedade é detectar quais são esses gatilhos que geram ansiedade no seu cachorro. Eu vou dar um exemplo, eu falei do exemplo da guia, né, de ir para a rua, de passear. Às vezes, o gatilho para o seu cachorro ficar ansioso ou agitado é você falar a palavra, vamos passear! E aí, seu cachorro já entra naquele estado de ansiedade. Eu estou falando de um cachorro bem ansioso, né? Como o exemplo que eu dei da minha aluna, que o cachorro começava até a gritar quando ia pegar a guia. Então, para você resolver esse problema, você precisa pegar esse gatilho, que no caso dele era pegar a guia, começar a pegar a guia, né, sem dar aquele gatilho de vamos passear, e pegar a guia e não sair com ele. E isso vai fazendo com que essa antecipação diminua, né? Porque sempre que, olha como que é louco, né, o comportamento. A resposta, o prêmio que ele recebe, né, de ficar completamente agitado é conseguir ir para a rua. Olha como os comportamentos não são construídos só à base de comida. O prêmio dele é ir para a rua. Então, o que você faz para retirar esse prêmio que faz com que ele continue agitado? Você não pega a guia e não sai. Só pega ou só ameaça e não sai. Ou então, até chegar ao ponto de pegar e colocar em outro lugar. Aí ele vai começar a olhar e falar assim: opa, não vai sair não? E isso vai diminuindo essa ansiedade dele, tá? Isso para esse caso. Agora eu vou dar o outro exemplo, né? Que teve a pergunta aqui, né? Que acho que todo mundo que é ansioso quer saber como é que a gente trabalha essa ansiedade de separação nos cães, né? Tudo vem, essa ansiedade de separação ela vem do hiperapego, de você estar ali com o cachorro o tempo inteiro, né? Dele criar esse vínculo e ele não conseguir relaxar quando está longe de você. Então, como é que você vai começar a trabalhar essa ansiedade? Você vai fazer isso nos momentos curtos. Por exemplo, vamos supor que você vai tomar um café. E aí você deixa ele na sala com alguma coisa que é muito legal para ele. Tem que ser algo muito legal.
tá? E que ele queira muito. Você deixou com ele ali, foi para a cozinha, você ficou ali menos de 1 minuto, já voltou. Voltou, tira o brinquedo dele. Você pode fazer isso, depois vai no banheiro. Deixou o brinquedo com ele nesse momento? Oh, que legal. Você não precisa tirar imediatamente, tá? Quando você volta. Deixa ele um tempinho e depois tira o brinquedo. Mas para ele entender isso, isso precisa ser aplicado no seu dia a dia, na sua rotina. Porque o hiperapego, ele foi construído na sua rotina, no seu dia a dia. Então, para desconstruir, você precisa fazer o caminho inverso do que você fez. Para o seu cachorro ter esse comportamento, ele ficou no seu pé o tempo inteiro. Para você desconstruir, você precisa deixar ele em momentos curtos para que ele não sofra e ir aumentando aos poucos o tempo em que ele fica sozinho. Esse é o caminho para você lidar com a ansiedade de separação. Ficou claro, né? O que é um cachorro ansioso? Então, para a gente lidar com essa ansiedade, o que eu sugiro que você faça é olha para o seu cachorro, observa, se coloca no lugar dele, imagina, né? Se você fosse o seu cachorro e ele fosse ansioso, como é que você queria superar essas dificuldades que você está tendo? Você tem que tomar muito cuidado, porque o seu cachorro ele vai encontrar as maneiras que ele bem entende, né? Que vão estar ali ao alcance dele para ele lidar com essa ansiedade. Então isso pode desenvolver um cachorro agressivo, isso pode, assim como as pessoas ansiosas às vezes ficam irritadas, às vezes brigam no trânsito, isso pode refletir no comportamento do seu cachorro. Ou ele pode desenvolver comportamentos compulsivos, que é uma das coisas que a gente vê mais hoje em dia, cachorros latindo em excesso, se automutilando, destruindo a casa inteira, né? Fora que ele pode também se tornar um cachorro depressivo e apático. E só você pode resolver isso. Só você tem a condição, né, de aprender a lidar com os comportamentos do seu cão e tornar uma prioridade para que o seu cão seja um cão obediente, feliz e que ele não tenha nenhum tipo de trauma, porque os traumas acontecem por motivos que você nem entende. Quantas pessoas aqui não tinham nem noção de que o cachorro era ansioso e agora eu acredito que descobriu que o cachorro é ansioso e o que estava se passando com ele nesses momentos em que ele tinha os comportamentos em que você só estava olhando o problema e não entendia o porquê ele estava agindo. Então eu espero que tenha ficado claro que o seu cachorro ele não está fazendo as coisas para te chatear, ele não está fazendo as coisas para te aborrecer, ele está fazendo as coisas que ele tem ao alcance dele para ser feliz também. Todo mundo quer ser feliz, né? E o cachorro também quer. Então, espero que você tenha gostado, que isso tenha te ajudado, né? Que esse conteúdo tenha te ajudado. E a gente se vê